Você recebe seu suado salário de R$10 mil, porém você deve 23.600 ao banco. Parece ruim? Esse é o cenário em que o Japão se encontra. O país do Pikachu está com 236% do seu PIB comprometido em dívidas. Mas não é só ele. Os Estados Unidos têm 125% do PIB em dívida e o Brasil 77%, com previsão de aumentar mais para o ano que vem. No total, a dívida global bateu quase 338 trilhões em 2025, novo recorde histórico. Mas por que existe tanta dívida assim e por que ela só aumenta? E se todo mundo está devendo, quem está recebendo? No vídeo de hoje você vai entender isso e ficar inconformado como eu. Mas antes de responder isso, a gente precisa entender como esse problema surgiu. A dívida pública moderna ganhou escala após as grandes guerras mundiais, quando os governos tiveram de financiar em volumes sem precedentes. Ao invés de emitir moeda diretamente, o que poderia gerar inflação, os estados passaram a emitir títulos da dívida, ou seja, pegar dinheiro emprestado. Os chamados War Bonds são um exemplo claro disso, que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Esses títulos eram vendidos à população com apelos patrióticos. Precisamos de dinheiro para combater alguns nazis. Além de arrecadar fundos, eles ajudavam a controlar a inflação ao retirar dinheiro de circulação durante o boom econômico do período da guerra. Assim, se consolidou a ideia de financiar os déficits governamentais via dívida, junto a credores, ao invés de simplesmente emitir papel-moeda. Após a Segunda Guerra Mundial, isso se intensificou. As economias saíram com um endividamento público gigantesco. A dívida pública dos países avançados chegou a cerca de 124% do PIB em 1946. Os governos saíram da guerra e entraram no carnê das Casas Bahia. Nas décadas seguintes, muitos países continuaram emitindo dívida para financiar reconstrução, programas sociais e outras despesas, ao invés de recorrer à simples emissão monetária. Mas, por que isso virou um problema? O aumento contínuo das dívidas acende alertas por causa dos juros compostos e da dependência crescente dos credores. Dívidas contraídas hoje geram juros sobre o principal, se não forem quitadas. Esses juros se incorporam à dívida e passam também a render juros, o famoso efeito de juros sobre juros. Isso cria um ciclo vicioso. Quanto mais se paga, mais se deve. Uma parte crescente do orçamento vai apenas para pagar juros, sem reduzir o valor total da dívida, o que limita investimentos em saúde, educação e infraestrutura, e mantém os países reféns dos credores. Em 2023, mais de 50 países em desenvolvimento gastaram mais de 10% da receita pública apenas com juros. E em 17 deles, essa fatia passou de 20%, um nível considerado de alto risco de colapso fiscal. Mas o problema vai além das contas públicas. Quando a dívida é em moeda estrangeira, o país precisa de dólares para pagar credores externos. Se essas reservas acabam, o país perde capacidade de importar produtos básicos, de remédios e combustíveis a até peças industriais. Essa escassez de divisas pode paralisar a economia e provocar inflação, desabastecimento e queda de renda. É exatamente o que acontece com a Argentina. O país tem grande parte da sua dívida denominada em dólares e depende de exportações ou de novos empréstimos para obter essas divisas. Quando o peso argentino se desvaloriza, o valor da dívida explode. Ao mesmo tempo, o governo precisa racionar dólares para evitar o colapso do câmbio. O resultado é conhecido: escassez de produtos importados, inflação e sucessivas crises cambiais. Mesmo após o maior empréstimo da história do FMI, de 57 bilhões de dólares em 2018, a Argentina continuou presa no ciclo da dívida e austeridade, pagando credores enquanto falta moeda forte para manter a economia funcionando. As economias em desenvolvimento precisam convencer investidores estrangeiros a financiar suas dívidas, muitas vezes aceitando juros muito mais altos. Na África, por exemplo, os governos chegam a pagar taxas até 10 vezes maiores que as dos Estados Unidos para tomar empréstimos externos. A realidade é assim: a dívida é sempre mais cara para quem mais precisa dela. E nos países em desenvolvimento, o problema não é só pagar juros, é ter dólares suficientes para importar e manter a economia viva. Mas se a dívida é tão ruim, por que os países só aumentam ela? E para quem eles devem? Quando o governo gasta mais do que arrecada em impostos, acontece o chamado déficit fiscal. Nessa situação, em vez de simplesmente cortar drasticamente os gastos, o governo costuma emitir títulos públicos e vendê-los no mercado financeiro para conseguir os recursos necessários. Esses títulos são promessas de pagamento futuro, com juros, feitas pelo Estado. Assim, o governo toma emprestado do público hoje e se compromete a devolver com acréscimo de juros mais adiante. É dessa forma que surge a dívida pública. Mas a gente tem dois tipos de dívida pública, a interna e a externa. A dívida interna é emitida na moeda nacional e tomada dentro do próprio país.
ela está sujeita às taxas de juros definidas internamente. Aqui, os gringos também podem comprar títulos em reais. É como se fosse um turista no Brasil. Ele precisa comprar reais antes de vir para cá. Já a dívida externa é contraída em moeda estrangeira, como dólares ou euros, geralmente por meio de empréstimos com credores internacionais ou emissão de títulos no exterior. Esse tipo de dívida é o pior. O país fica exposto à variação cambial, pois precisa de moeda forte para pagar, e também às condições do mercado financeiro internacional. Por exemplo, se a moeda local desvaloriza, o montante devido em dólar ou euro aumenta. Além disso, choques externos ou elevação de juros no exterior podem encarecer o refinanciamento dessa dívida. No Brasil, atualmente a dívida interna representa a imensa maioria do endividamento público federal. Em março de 2025, por exemplo, cerca de 96% da dívida pública brasileira era interna, em reais, enquanto menos de 5% era dívida externa em moeda estrangeira. Essa predominância da dívida interna reduz o risco cambial direto, pois o governo deve majoritariamente na própria moeda. Ainda assim, a parcela externa, por menor que seja, gera dependência de credores externos e requer reservas em moedas fortes para honrar os pagamentos. Em outros países, a situação pode variar. Há nações com elevada dívida externa, que as torna mais suscetíveis a crises cambiais e à influência de credores estrangeiros. Mas quem são os credores da dívida pública? Os credores são todos aqueles que compram os títulos emitidos pelo Tesouro ou concedem empréstimos ao governo. Em outras palavras, quem financia a dívida pública. Esse grupo é diversificado e inclui diferentes setores. Os bancos são os maiores compradores de títulos públicos. Eles aplicam o dinheiro que sobra e usam esses papéis como garantia para outras operações, já que é um investimento seguro. Depois, vem os fundos de investimento e de pensão, que administram a grana de milhares de pessoas e aposentados. Parte desse dinheiro vai para a dívida pública, porque é considerada uma aplicação de baixo risco. As seguradoras e outros grandes investidores também colocam parte do dinheiro em títulos do governo. Afinal, quem melhor para garantir pagamento do que o próprio Estado? Tem também o dinheiro de fora, investidores estrangeiros, bancos e fundos internacionais. Eles compram uma fatia da dívida brasileira. Hoje eles têm algo em torno de 9% da dívida interna, um valor pequeno comparado ao total, mas que ainda deixa o país dependente do humor do mercado global. Em momentos de crise, entram os organismos internacionais, como o FMI e o Banco Mundial. Eles emprestam dinheiro, mas cobram caro, juros, prazos curtos e exigem cortes de gasto. O Brasil já passou por isso nos anos 80 e 2000, mas hoje não tem dívidas ativas com o fundo. Outro tipo de credor são governos e bancos centrais de outros países, que podem comprar títulos do Brasil, algo comum no caso de potências como Estados Unidos, China e Japão. E por fim, tem o cidadão comum. Qualquer pessoa pode emprestar para o governo, comprando títulos pelo Tesouro Direto. É uma forma de investimento acessível e segura, embora ainda represente uma parte pequena da dívida total. Dívidas públicas raramente são quitadas por completo. Em vez disso, os governos rolam a dívida. Rolar a dívida significa emitir novos títulos para pagar os vencimentos dos títulos antigos. Na prática, quando chega a data de pagamento de um título, o Tesouro toma dinheiro emprestado de novo, emitindo outro título, para pagar o credor que está resgatando aquele papel. Dessa forma, a dívida se perpetua e pode até crescer, caso os juros sejam altos ou haja déficits contínuos. Por exemplo, o estoque da dívida brasileira vem aumentando em parte porque o governo emite títulos novos, tanto para refinanciar dívidas antigas quanto para cobrir gastos atuais. Enquanto houver confiança dos investidores de que o país honrará seus compromissos, essa rolagem pode prosseguir indefinidamente. O governo paga hoje um título antigo com recursos captados via um título novo, empurrando o vencimento da dívida para frente. Manter a dívida dessa forma tem consequências importantes. A principal é que o governo precisa pagar juros continuamente sobre o volume da dívida. Esses juros consomem uma fatia significativa do orçamento público. Recursos que poderiam ir para serviços ou investimentos acabam sendo direcionados ao pagamento de encargos financeiros. No Brasil, por exemplo, os juros da dívida pública estão entre os maiores gastos anuais do governo. Quando os juros básicos, que é a Selic, sobem, o custo de rolar a dívida aumenta, criando um círculo vicioso onde uma dívida grande força pagamentos altos, e pagar esses juros muitas vezes exige mais endividamento. Por outro lado, do ponto de vista dos credores, essa dinâmica de rolagem contínua mantém o sistema financeiro girando e proporciona lucro aos que detêm os títulos públicos. Os investidores em títulos recebem pagamentos regulares de juros praticamente garantidos pelo Estado. Os títulos governamentais são considerados aplicações de baixíssimo risco. Afinal, o Tesouro tem o poder de tributar ou emitir moeda para não dar calote, o que faz com que os grandes detentores de capital prefiram investir neles
a assumir riscos em empreendimentos produtivos, quando as taxas de juros estão altas. Isso caracteriza o fenômeno do rentismo. O rentista vive dos juros da dívida pública, sem precisar produzir bens ou serviços, e conta com o Estado como garantidor desse negócio. No fim das contas, a dívida não some por decreto. Ela faz parte da engrenagem que mantém o sistema rodando. Os governos gastam, a arrecadação não cobre tudo. A diferença vira título. O mercado compra e a roda gira. Quando essa engrenagem perde confiança, tudo desanda. Os juros sobem, o crédito encarece e a economia esfria. O investimento então encolhe. Foi assim na Grécia depois da crise europeia. É um filme que a Argentina já viu várias vezes quando faltam dólares para honrar os compromissos e importar o básico. É o Robin Hood ao contrário, o dinheiro sai da sociedade e entra no bolso de quem vive de renda financeira. Mas dá para mudar isso. O primeiro passo é tirar o medo embutido nas taxas de juros. O mercado não gosta de surpresa. Se o país mostra contas claras, regra fiscal que vale e um orçamento sem truque, o risco cai. Se o Banco Central fala de forma previsível, uma meta de inflação possível e coerência entre discurso e ação, a incerteza diminui. Com menos susto, o juro cobrado para financiar o governo também cai. E isso não é detalhe. Juros menores aliviam a rolagem da dívida hoje e com o tempo reduzem o peso dela no PIB. Ao mesmo tempo, é preciso organizar a própria dívida. Ao invés de um monte de títulos vencendo no mesmo tempo, o Tesouro espalha vencimentos a longo prazos, reduz a dependência de papéis muito atrelados ao curto prazo e dá mais espaço a títulos pré-fixados. A arrumação da casa reduz o prêmio exigido pelos investidores, e quanto mais a base de compradores for doméstica, mais estável fica o financiamento. Só que os juros menores não se sustentam sozinhos, eles precisam de inflação comportada. E inflação no Brasil tem muito de custo. Energia cara, logística travada, pouca competição em setores-chave. Quando o governo ataca esses gargalos, melhora a infraestrutura, amplia a concorrência, barateia o custo de produzir, a economia consegue crescer sem pressionar tanto os preços. Com menos pressão inflacionária, o Banco Central não precisa manter o juro tão alto e a dívida fica mais barata de carregar. Crescimento, aliás, é outra perna. Se a economia cresce de verdade, a arrecadação sobe sem aumentar impostos sobre quem já paga. A relação dívida-PIB começa a cair, porque o denominador aumenta. Reforma fiscal progressiva ajuda a financiar investimento público de qualidade, infraestrutura, tecnologia, educação, que puxa a produtividade para cima. O crédito orientado para a economia real também acelera esse ciclo. Mas se o governo pisa demais no acelerador, numa economia já no limite, a conta vem na inflação e no câmbio. Por isso precisa ter coordenação, política fiscal responsável, meta de inflação crível e expansão da capacidade produtiva. Quando essas peças se encaixam, o país consegue reduzir juros sem perder o controle dos preços. No fim, o futuro da dívida é uma escolha de projeto. Se a gente faz as coisas direito, o juro cai, a rolagem fica mais barata e a dívida como proporção do PIB encolhe. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever, assim você ajuda o canal a crescer.